Revendo o processo que a gente tem lá, tem o quê? A gente tem, vamos criar um novo banco aí. O que nós temos aqui? Esse aqui seria o script, então. Né? Aqui tem a criação da tabela, países, tabela, estados. Aqui nós temos o código do país como sendo chave estrangeira. Né? Aqui a alteração da tabela, alter table, criando a constraint, ou a chave uma restrição, criando a chave estrangeira, referenciando ao país, certo? Então, vamos criar um novo banco de dados aqui. ISQL, input, d:/udc/script.sql, que é o nome do arquivo, aqui script.sql, certo? Salvar ele aqui, que não estava salvo, mando executar. Como não deu nenhuma mensagem de erro, significa que eu tenho as tabelas criadas. Então, show tables, mostrou lá as tabelas. Show países, tá lá, opa, tables, país. Show table, estados, tá lá, ok? Aí temos o que? Temos a questão de criar e dividir em partes, criar o generator, certo? Posso criar aqui não só o generator do país, mas no create generator gen estados set generator gen estados to, vamos dizer, 100, certo? Daí quando eu chego no cidade, vou começar com 1000, certo? Vou criar os generators. Vou salvar esse generator, vem aqui, no input, d:/udc/script gen, que é o que vai criar os generators. Opa, ponto SQL. Tá lá. Ok? Criou os generators. Né? E na sequência, eu vou criar a trigger. Aqui está a trigger do país. Né? Ele usa esse processo aqui mesmo, set term e o acento circunflexo, para indicar o início. Ele termina com set term, ponto e vírgula e o acento circunflexo. Tá? Aqui nesse end também coloca-se esse cara. O que ele diz aqui? Create o generator países. Eu mudei aqui e coloquei BI. BI, que é justamente do before insert. Certo? Tá? For países. Aqui é o nome da tabela. Aqui é o nome da trigger. Poderia colocar tri ou T países BY. BI, por exemplo. Certo? Que é a trigger. O que significa trigger dentro do conceito de banco de dados? O que significa trigger? Gatilho. Certo? Então, o que é o gatilho? Ativa, antes de inserir, na posição 0, se o código do país for igual a null, ou nada. Certo? Então, se eu não passar o código do país, então ele vai acionar a trigger. A trigger é o quê? O new código país, que é o cara aqui, vai receber gen ID. O gen ID é o que aciona o generator, certo? Onde eu coloco gen países, que foi criado lá na anterior aqui, né? No generator, gen países, certo? Esse gen países está aqui porque ele vai ser incrementado de 1. Ok? Então, vem aqui, input, d:/udc/script
como é que eu chamei ali? Trigger. Ponto SQL. Ok? Chamou, criou a trigger, certo? Bom, no generator eu setei ele começando com 10, certo? Então, vou fazer um insert. Observe que aqui no insert, quanto que vale o código do país? Eu nem cito ele. Estou mandando país, DDI, sigla, certo? O código do país eu não estou mandando, certo? Então, eu venho aqui, chamar input, d2 ponto, barra udc, barra insert países, ponto SQL, certo? Aí eu venho, dou um select, asterisco from países, está lá os 3 países. Eu tinha setado o código do generator com 10. Então, o próximo que ele pegou foi o 11, o 12 e o 13. Certo? Dessa forma, daí o que acontece que a gente consegue gerar, aí o mesmo vale para os demais, certo? Onde a gente insere os respectivos valores, né? Tem banco de dados que ele tem já o generator já pronto, né? Neste caso do Firebird, você tem que fazer ele manualmente. Tem que gerar a trigger para gerar o generator automático. Vamos dizer assim, criar o generator, certo? Ele aciona dessa forma. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Aquele nu ali que está aparecendo é a da linha que foi pro lado, no código? No Ali onde você está executando, tem 11 países, nananã, no insert. não, sério, ali não. No Firebird. Aqui. Aquele nu que tem ali embaixo de países do 11. Não, aqui ó. Ele pegou o código, país, DDI, sigla, data de cadastro. E data da última alteração. Esse nu aqui é da data da última alteração. Se eu fizer aqui select, code, país, DDI, sigla, from, países, certo? Os atributos aqui são os que foram colocados. Aqui no caso, o generator ele chamou conforme vai inserir. Antes de inserir, ele foi lá e acionou o generator. Aí ele trouxe o código gerado pelo generator. Bacana? Querem testar? Posso tocar. Tranquilo? Entenderam o processo? Beleza. Bom, então, o que nós temos? Cadê o nosso projeto? Acho que a última vez que a gente mexeu com o Visualo foi quando foi antes da prova, né? É isso? Vamos criar um. Não, foi depois da prova, a gente já mexeu já. Oi? Não, é que a maior parte que a gente viu tinha a ver com banco de dados, né? Era isso, não é?
Bom, dentro da ideia de trabalhar com banco de dados, a gente vai fazer alguns devidos ajustes com relação ao que nós temos, tá? Como é que as coisas, o que é que vão mudar dentro das coisas que nós temos? É. Vocês não viram nada por isso. Tá gravado aqui, cara. Tá registrado aqui. Não vem dizer que não tá aqui. Bom, o que nós temos aqui? Quando eu venho aqui no arquivo, no novo, a gente tem aqui em cima esse data módulo, certo? Então, nós vamos passar a trabalhar com esse data módulo. O que é o data módulo? É um módulo de dados, certo? O que a gente vai mudar dentro dessa ideia que a gente tem? A ideia de trabalhar com um banco de dados dentro do projeto vai levar em consideração que, ao invés de a gente salvar na coleção, a gente vai passar a salvar em termos de banco de dados, certo? Então, algumas rotinas vão ser alteradas, né? Algumas coisas que a gente vai mexer com o banco de dados, como a gente vai estar trabalhando no formato desktop, também vão sofrer algumas alterações, certo? O que isso implica? Bom, quando eu tenho uma consulta aqui no formulário PAI, lá que eu tenho esse camarada que é o list view, nós vamos substituir esse list view por um outro componente que vai ser um que vai mostrar os dados já direto do banco de dados, certo? E nós vamos passar a trabalhar com um outro formato com relação à DAO, porque aqui na nossa DAO, todas as DAOs que a gente tinha, a gente estava a ver com a coleção, certo? Tudo vinculado com a coleção. Então, a DAO propriamente dita é quase como que a gente vai, vamos dizer assim, trocar, substituir toda a camada de acesso a dados, que é o que acontece quando você tem, na nossa conversa que a gente teve lá com relação à camada MVC, eu posso levar em consideração que eu tenho a parte view, que é o formulário, né, que eu acesso com o usuário, eu tenho a controller, que está no meio, e eu tenho o model, né? No caso, a DAO, ela seria como se fosse a model. Eu vou trocar toda uma camada inteira, certo? Como aqui nessa camada a gente trabalha ela vinculada necessariamente com o arquivo, onde eu vou estar armazenando ou vou estar trabalhando com a coleção, essa DAO, praticamente nós vamos substituir essa coleção, essa classe inteira. Então, a classe que tem a ver com o acesso a armazenar os dados ou recuperar os dados, nós vamos praticamente jogar fora a DAO e vamos recriar ela de novo, certo? Só que essa nova DAO que a gente vai trabalhar, ela vai passar a ter uma situação assim, tem certas coisas que não vai fazer sentido a gente trabalhar com banco de dados e ter esse formato trabalhando com a DAO. Por exemplo, a ideia de pesquisar aqui, a gente está levando em consideração o conceito da coleção, certo? Então, é uma ideia totalmente fora da ideia que eu tenho de trabalhar com a pesquisa com banco de dados, certo? Então, vamos substituir essa DAO aqui, o pesquisa, né, por uma outra. Se ela está vazia ou não está vazia, em termos de banco de dados,
vamos dizer assim, eu vou fazer uma pesquisa e ela simplesmente vai me mostrar que ela vai estar vazia. Eu não vou precisar dizer para ela que ela está vazia, certo? No caso da coleção, quando a gente trabalha com a coleção, se ela estiver vazia, não vou nem mostrar o que tem. No caso no banco de dados, eu não vou ter nem essa situação para poder eliminar ele, para excluir, e nem preciso dizer que ela está vazia, porque ela vai mostrar que não tem dado nenhum lá colocado, certo? Embora, numa boa parte do banco de dados, nós vamos fazer como a gente fez aqui com os inserts, certo? Para a gente saber se o banco de dados está funcionando, está tudo certo, a gente primeiro popula o banco de dados, né? Como é que é mesmo que chama a linguagem lá? Não. Aquela DML. DML? Hã? DML? Nós tínhamos DML e qualquer outro que a gente tinha? Não fala, Gabriel. O outro Gabriel. É o outro Gabriel que eu estou falando. Ah, tá bom, beleza. Você pode falar. Tô livre. Não, você pode falar. DML era DCF? Não. DML, DCF. Não. Não é o chute. É o cara. Não é o chute. Não é o chute. É o que então? A primeira é data. Oi? Não. Data. O outro dando risada lá. Ah, Gabriel. Gabriel, sai daqui. Gabriel, o que você tá fazendo aqui? Então. Como é que era mesmo? O que era? DDL. Que significa Data Definition Language. E desses scripts que eu coloquei aqui, o que é DDL e o que é DML? DDL é o de criação. E o DML é o que você coloca os dados, altera os dados. Que é o insert. Será? Não, é insert. O que significa DDL? Linguagem de definição de dados. Que se você vai definir o dado, você vai inserir, alterar, remover. Não. Voltar nos conceitos lá, levando em consideração que a ideia de banco de dados está vinculada com duas linguagens. Nós temos o que é o banco de dados, eu tenho um sistema gerenciador de banco de dados, não é isso? Sim. E o que mais? Eu tenho banco de dados relacional. Todos são a mesma coisa? Não. Então eu tenho o quê? Linguagem diferente de manipulação. E esse script aqui é do quê? DML. Não. Ou DDL. Se não é um, só pode ser o outro, né? Esse aqui é o quê? Não. Se não é DML, então é... E esse aqui é o quê? Esse é o DML. Não. Então, pelo amor de Deus, não tem DML, então. Tá bom. Criar uma trigger é você definir regra no banco de dados. Criar o generator é uma regra do banco de dados. E criar o banco de dados ou criar as foreign key, as chaves, são regras de definição do banco de dados. Então, isso aqui tudo é DDL. Agora, quando eu estou inserindo, eu estou selecionando, eu estou deletando, eu estou manipulando os dados. Estou mexendo com os dados. Então, isso é uma DML. Certo? Já foi melhor, hein? Tá certo? Então, nós vamos recriar a ideia da DAO.
a DAO como um todo, nós vamos refazer ela. Automaticamente, se eu vou refazer a DAO está vinculado com a controller, certo? Então, tem certos comandos que nós vamos ter que não vão, certos métodos que foram criados na controller, que também vão deixar de fazer sentido usando banco de dados. Tá ok? Nós temos duas possibilidades. Vocês querem alterar aquilo que tem daquilo que existe ou podemos criar ela do zero? Muito bem. Muito bem. Isso é um teste, 0,5 na mente. A menos? Não, mas hoje Ah. já acertou. Não, eu não... O que eu falei? O que eu falei? Eu falei que existe duas... 0,5 na média aí, né? Ah, é? É, 0,5 a menos na média. Bom, então vamos entender primeiro como é que nós vamos poder trabalhar, nós vamos utilizar de qualquer forma os formulários que a gente já tem, certo? Os objetos que a gente já tem, continuamos. Vamos deixar de usar a coleção, vamos deixar de usar a controller e a DAO, certo? A coleção não significa que, uma vez que começa a se mexer com o banco de dados, que não vai precisar mais utilizar elas, certo? O que acontece é que, neste caso em particular, nós não vamos estar utilizando, certo? Mas tem certas situações que nós vamos precisar utilizar a coleção, ok? Tá claro até aí? Bom, então, primeiro, a ideia do banco de dados, a gente vem aqui no novo e cria data module. O data module, quando a gente cria a unit, que vai ter a ver com o data module, ele vai fazer o quê? Esse camarada aqui. Aí dentro desse camarada aqui, que é data module, o que nós vamos ter? Nós já fizemos anteriormente que a gente vem em quê? Data access, e daí nós vamos pegar quem? O definition. Uma query e uma source. Nós vamos ter que trabalhar com o primeiro, o principal, é o Firebird lá. Foi lindo o Firebird. Eu esqueci o nome. É esse mesmo. Toda vez que a gente vai mexer com o banco de dados, eu preciso ter a conexão com o banco de dados, certo? Que é o protocolo que vai enviar. Porque o banco de dados em si, eu posso ter ele localmente, como eu posso ter ele num servidor, certo? A ideia de fazer o projeto é que a gente possa fazer o sistema vinculado de uma maneira que eu tenho ele localmente para mim poder desenvolver, mas que quando eu for utilizar de fato, eu vou usar ele dentro de um servidor, não somente local no computador local, certo? Então, o que se tem? Vamos dizer assim, eu tenho lá um conjunto de caracteres que é para definir, eu tenho o banco de dados, que eu tenho que definir onde que está, né? Então, vamos começar por ele. Então, vou pegar lá, aqui na pasta, o DC, o que eu criei por último é o BD7, tá? Aqui, conjunto de caracteres, nós vamos usar o IN1252. Isso, na verdade, a gente tem que criar também quando a gente coloca ele lá na criação do banco, tá? Por que isso? Para poder utilizar as acentuações, poder utilizar o acesso correto ao banco de dados. Porque o que pode acontecer é de você estar cadastrando os dados na sua tabela e colocando acentuação. E quando ele vai gravar no banco de dados, o acento circunflexo, o til, o C cedilha, se não estiver no conjunto de caracteres correto, o que vai acontecer? Ele não vai gravar esses caracteres no banco. Ou vai gravar com outro código, vai gravar um outro conjunto de caracteres que depois, na hora que você vai visualizar, você não vai conseguir acessar. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos o camarada, que é a conexão que vai fazer com o banco de dados. Aqui eu vou... aqui ele está dizendo que está faltando o banco de dados. Para poder acessar, ele tem um conjunto de bibliotecas.
No caso do Firebird em particular, ele usa esse fbclient.dll ou gds32.dll, certo? Esse gds32.dll, o fb embedded é quando ele é embarcado, que vai usar em qualquer lugar que você vai carregar, ele vai poder funcionar. Ele é embarcado, no caso. No nosso caso em particular, vamos usar esse Firebird fbclient.dll, né? No caso, quando a gente fez a instalação do Firebird lá, vocês estão lembrados quando a gente fez a instalação? A gente veio e procurou esse cara aqui. Esse camarada aqui, no caso do Firebird que vem do Interbase, que é o banco de dados original da Borland, né? Ele vem e, geralmente, o que a gente faz para evitar problema de conflito é, quando eu tenho ele instalado, eu pegar e copiar esse cara aqui. Deixa eu colar ele aqui mesmo. E a cópia desse cara aqui, a gente renomeia ele para o gds32.dll. Certo? Eventualmente, pode acontecer de você copiar, instalar o Interbase junto com o Delphi. Certo? Aí ele vai dar erro de compatibilidade. Por quê? Porque você precisa copiar esse camarada ali dentro da pasta do Windows, e daí depende da versão que você está utilizando, mas tem que copiar ele aqui para essa pasta no Windows System 32. Certo? Vamos verificar se eu tenho o FB Client aqui. Ó, eu não tenho o FB Client aqui, ó. Tá vendo? Então, vamos pegar lá o X. Venho aqui no meu computador, disco C, arquivos, Firebird, bin. E vou copiar também o fbclient.dll. Se eu não tiver essas DLLs aqui copiadas, ele pode não funcionar. Vamos vir aqui no... propriedades, variáveis de ambiente, formatei minha máquina. Aqui eu tenho que... Professor, um dos erros que estava dando lá no meu computador é que, tipo, o Lazarus é 64 bits e o Firebird era 32. Aí na hora de eu utilizar um e o outro, ele não conseguia. Aí eu desinstalei o Lazarus. É que o senhor disse que era para preferencialmente usar o Firebird 32, né? 32 Sim. bits. Aí eu desinstalei o Lazarus 64, instalei 32 e parou de exibir essa mensagem. Tomara que continue assim, né? É, Porque da próxima se der esse erro, eu já não sei.
ver se eu... Esse é 32. Tá, como eu mexi com o meu computador há pouco tempo, vamos só deixar colocado quais são os componentes que eu vou precisar e depois a gente volta para mexer com ele, tá? Veja bem, qual que é a ideia que a gente tem com relação ao uso do banco de dados aqui? Eu tenho que ter uma conexão e tem que ter a transação. Transação em banco de dados, vocês já entenderam o que é, não é isso? A ideia da transação, ele leva em consideração o quê? Quando eu tiver qualquer operação sendo efetuada dentro do banco de dados, como a gente está usando o banco de dados relacional, a gente vai ter que estar vinculado com a transação, certo? Por que disso? Porque o banco de dados, de qualquer forma, para garantir que as informações estejam corretas, e o objetivo principal do armazenamento do banco de dados relacional é o quê? É garantir que eu consiga, de uma forma rápida, acessar os dados e garantir que toda a informação que eu estou trabalhando com relação ao banco de dados, ele vai ser armazenado de uma forma correta. O que é um problema que existe entre uma aplicação, usando uma linguagem de programação, com o uso de um banco de dados que está de forma errada. Por exemplo, vamos considerar assim, de um modo geral, eu tenho uma transação para ser executada. Essa transação leva em consideração, por exemplo, que eu tenho que fazer a compra de produtos. Se a hora que eu estiver fazendo a compra de produtos, por alguma razão, eu não conseguir inserir os dados dentro da tabela, e vamos dizer assim, eu vou inserir os dados de uma compra. Eu vou ter que atualizar o estoque desses produtos que eu estou dando entrada, certo? Vou ter que acrescentar ele no estoque. Eu vou ter que gerar um financeiro, que de repente eu estou comprando a prazo, eu vou ter que pagar a prazo, certo? E eu vou ter que ter um registro disso tudo dentro do banco de dados, certo? Se dentro da ideia da transação, se eu fizer a operação e por um acaso eu não conseguir efetuar todas as operações, o SGDB tem que garantir que ele desfaça todo esse trâmite. O desfazer esse trâmite está vinculado com o conceito de rollback, certo? Desfaz tudo, né? Essa ideia de fazer tudo ou desfazer tudo é justamente o conceito da transação. É lógico que, como a ideia da transação ela é controlada manualmente, você vai criar as regras que podem ser feitas. Se você fizer errado essas regras, eventualmente pode acontecer de você estar executando o processo, ele por alguma razão ele não conseguir efetuar a atualização do estoque, ele descartar aquilo lá e chegar ao final e não desfazer aquilo que está errado. Esse é um problema de implementação séria em termos de desenvolver uma aplicação usando o banco de dados relacional, certo? Dentro dessa ideia, desse conceito, o que a gente tem que tomar cuidado? Quando que a gente utiliza a transação, certo? E como é que ela vai estar estruturada, e a gente pode provocar o problema, né, por exemplo, para criar uma situação onde eu possa ter que desfazer uma situação onde vai dar erro, certo? A outra ideia que tem com relação à transação são de operações básicas. Por exemplo, eu vou executar uma operação em que eu vou ter que deletar um país, por exemplo. Mas esse país já pode ter sido cadastrado algum estado vinculado com ele que vai estar numa foreign key, uma chave estrangeira, certo? E como ele já está vinculado com outras tabelas, teoricamente eu não posso permitir que ele faça a exclusão. Quem garante isso é o modelo relacional. No modelo relacional, quando a gente define a foreign key, ele vai criar esse vínculo e não vai permitir que eu exclua, certo? Mas se porventura eu criar o banco de dados e por um acaso eu não colocar a foreign key, eventualmente pode acontecer de eu excluir um país que já tem estados criados. Porque se eu não colocar a foreign key, ele não vai criar a amarração
da chave estrangeira, certo? Só da chave primária. E esses processos todos, em termos de uma aplicação usando banco de dados, ela é extremamente relevante, certo? Por isso, esse processo não pode deixar de ser executado da forma correta. Tá ok? Bom, vamos continuar fazendo o processo seguinte. Eu venho lá no form de consulta PY. No form de consulta PY, eu vou ter aqui esse camarada que é a nossa list view, certo? Ao invés dessa list view, nós vamos substituir essa list view por uma DB grid, certo? Então, lá no form PY, tem um erro aqui. Eu vou vir aqui no DB Grid. E a DB Grid, no form PY, vamos dizer assim, ela vai substituir o list view, certo? Essa DB Grid que está aqui, o que acontece? Ela vai ser uma DB Grid genérica, certo? Que vai estar no form PY, né? Mas nos forms, no consulta país aqui, por exemplo, ó, aqui ela tinha sido alterado, o list view ela está maior aqui, certo? Vou encolher ela aqui e vai ficar a DB Grid aqui. O que acontece com a DB Grid? Eu tenho certas propriedades aqui com relação a essa DB Grid, né? E vamos chamar o Object Inspector aqui, que supostamente eu teria que inserir aqui quem é o data source dele, certo? O data source é quem? Dentro do data module aqui, deixa eu salvar esse camarada aqui, o DM, tá? O data module, nós vamos ter que trazer, desse data module aqui, nós vamos ter aqui a transaction, nós vamos ter o data source aqui vinculado e nós vamos ter uma query vinculado com ela, tá? Connection, script, transaction, a query. Vamos ter uma query vinculada e vamos ter uma query e um data source para cada tabela que eu vou ter no banco de dados. O connection e o transaction, eles vão ser únicos para o banco inteiro, certo? Esse camarada aqui eu geralmente chamo de, vou chamar de BD, banco de dados, certo? E esses camaradas aqui, então eu vou ter um data source para países, eu vou ter uma query países. Ok? Como a gente não conseguiu conectar aqui, por enquanto, vamos deixar do jeito que está aqui. Beleza? O que nós vamos ter aqui, de qualquer forma, no consulta, é que eu vou ter que buscar esse carrega list view, eu vou deixar de ter, porque eu não vou precisar ter mais carrega list view. Não vou precisar ter, por quê? Porque o carrega list view não vai existir no caso, né? Diga. Eu conecto a query na source ou a source na query? Você conecta o data source recebe a query. E a query recebe o banco. Aí, na hora de fazer o set, eu pego o source na tabela. Sim, na consulta aqui ela vai estar vinculado com o data source, certo? O data source que vai alimentar esse camarada aqui, tá? Bom, vamos lá então. Daqui dos itens que tem, basicamente é só o carrega list view que vai deixar de existir, tá? Porque o restante
nós vamos ter todos, só que vão ser um pouco, o pesquisa que vai ser diferente. O carrega list view deixa de ter valor, tá? No primeiro momento, não vai ter problema a gente deixar ele aqui, certo? Mas a gente não vai utilizar mais ele, certo? O carrega list view deixa de ter valor aqui. Ok? Vejamos então. Eu vou excluir as DAO e as controller que tem aqui, que nós não vamos utilizar mais elas. Tá, então vamos lá. Ó, vamos entender qual que é a lógica do processo usando o banco aqui. Pode ser? Ó, a ideia é o quê? Nós vamos vir aqui, quando eu clicar no botão aqui, eu vou mandar fazer a pesquisa, certo? Já tínhamos isso, só que como é que nós vamos fazer o processo? Basicamente aqui, a pesquisa, nós vamos poder trazer todos os valores já na DBGrid, populando o valor, certo? E ela vai estar vinculada direto lá com o banco de dados, certo? Quando eu for fazer um novo, não vai mudar nada. Eu vou chamar o formulário de cadastro, só tem objeto, eu vou pegar o objeto que está aqui e vou carregar ele no formulário. Ele vai pegar do banco de dados, vai setar os dados e vai trazer para a gente dentro do formulário de cadastro. Tá ok? Essa que é a ideia, certo? Quando eu for alterar a mesma coisa, quando eu for excluir a mesma coisa. Vou carregar ela do banco e vou mostrar. A única diferença que vai ter, basicamente, vai ser no método de pesquisar. Por quê? O que é que o método de pesquisar vai fazer? Quando eu for pesquisar o formulário aqui, que eu for mexer com pesquisa, eu não vou estar trabalhando mais com esse método de pesquisar da controller. Certo? Por quê? Porque aqui, no meu pesquisar aqui, eu estou passando
o campo-chave e o objeto. Na hora que eu for fazer pesquisa, levando em consideração o banco de dados, eu só preciso passar o campo-chave. Porque ele só vai poder pesquisar dentro desse camarada aqui, certo? E o que é que nós vamos fazer? A pesquisa, nós vamos poder fazer um pouco diferente do que a gente tinha anteriormente, que, no caso, eu não vou ter essa situação de mostrar que não tem valores, não preciso fazer isso, porque o que tiver ali é o que vai estar mostrando, certo? Então, esses itens aqui todos eu não vou precisar. O que eu vou ter aqui? Eu vou estar chamando a controller e vou mandar mostrar a busca. Quando eu for buscar ele lá na controller, o que eu tenho que ter? Ele, teoricamente, eu vou verificar se eu não estou passando nenhum campo em branco. Posso fazer esse teste também na DAO. E vou fazer o quê? Eu vou mandar buscar tudo que eu tenho lá na minha tabela, certo? Então, a controller pesquisar vai ficar basicamente com esse camarada aqui, uma controller pesquisar. O nome do método, eu vou usar o mesmo, só não vou ter mais essa questão de ter o objeto. Aquele negócio lá de poder pesquisar com código e o nome, eu faço tudo na DAO agora, né? A separação lá, poder ser inteiro, para fazer a busca e tal. Porque de qualquer forma, eu poderia até fazer aqui na controller, não teria problema de fazer a filtragem, porque é uma regra no caso, certo? Sim. Só que daí eu tenho que identificar se o valor que foi passado é um número ou uma letra, sim, certo? O tipo de valor, que nós vamos fazer esse teste depois, certo? Bom, aqui na controller Py, aqui de qualquer forma, então eu mudei a regra aqui que vai ter, em vez de eu passar o objeto, só estou passando a chave de busca, certo? Eu vou ter o excluir, eu vou estar passando o objeto, o carrega. O que é o carrega? Eu não tenho mais essa posição, certo? Quem vai ser a posição? A posição eu preciso ter quando eu estou trabalhando com coleção, porque na coleção eu preciso ter a posição, certo? Quando a gente trabalha com o banco, ele vai pegar o objeto atual, certo? Então, eu posso utilizar aqui o carrega sem passar mais, ele vai me passar um TObject, que seria um objeto padrão, certo? Eu posso usar como objeto padrão, como está aqui nos outros, né? Aqui está como virtual, né? Seguindo o padrão aqui. O salvar, eu vou precisar passar um objeto sempre, certo? Porque ele vai ter que salvar um objeto, né? O excluir, para mim poder excluir, eu também vou ter que passar o objeto, porque eu vou ter que definir quem que é o objeto, certo? Vamos ter que acionar o modo emoção? Mas o excluir não poderia só passar tipo um campo-chave igual? A gente tem que garantir que quem está excluindo se está correto, né? Ah, tá, ele vai voltar. Para mostrar, né? Se está tudo ok. Mas com o search ah, não, mas aí chama o cadastro. Veja bem, quando a gente trabalha com banco, tem que levar em consideração assim, eu tenho 2, 3 usuários, certo? Vamos fechar essa tampa dos notebooks aí? O negócio é um pouquinho mais sério, requer um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de cuidado. Vamos entender assim, ó, eu tenho o sistema montado e eu posso levar em consideração o seguinte. Eu estou no formulário de consulta e tem um outro usuário que está consultando o mesmo formulário, certo? Então, eu posso ter 3, 4 pessoas simultaneamente fazendo o processo. Vamos supor que na opção de exclusão, ela fala, vai precisar excluir o país Paraguai. Aí o outro fala assim, realmente vai precisar excluir. Mas de repente os 3 colocaram para excluir. Os 3 podem excluir ao mesmo tempo? Não. Mas se o primeiro excluir, como é que fica os outros 2?
Não é uma situação interessante? Eu tenho a questão diferente. Eu também poderia, em vez de excluir, poderia alterar. Certo? Poderia alterar a descrição. A descrição está errada. Ah, a descrição da cidade de Foz do Iguaçu está errada. Certo? Como é que fica se 3, 4 pessoas ao mesmo tempo mandam alterar? Qual que é a alteração que vai valer? É a primeira? É a última? Não vai conseguir alterar? É a primeira? Hã? É a primeira? Quem acha que é a primeira? Levanta a mão. Quem acha que é a última? Levanta a mão. Empatou, então. E agora? E os outros? O que acham? Amanda? Eu acho que o primeiro que ficar, o resto tem que bloquear, não seria? Será? Se 3 pessoas mandaram alterar, qual que vai valer? Oi? Vou programar assim primeiro. Ah, você vai programar assim? Márcio, qual que vai valer? Hã? A primeira. Wesley. Eu tenho a tabela países e tem que alterar lá. Está escrito errado. Paraguai está escrito com Y. 3 pessoas vão alterar ao mesmo tempo. Qual que vai valer? A primeira ou a última? Qual que vai valer na alteração? Qual alteração que vai ficar? Temos 2, hein? Não, eu vou mudar. 2 a 2. Acho que alguém aqui mudou de ideia. Eu acho que 2 a 2. Daí? Hã? Primeira. eu vou mudar de Salvar a alteração primeiro, né? Dani? A última. a última. Ah, mudou? Já me explicaram por que é a última. 1, 2, 3, 4, conta 3. Oi? É a última que vai ficar. Por que é a última que vai ficar? Porque ele continua trabalhando, digamos, nas restrições. Então, se você altera primeiro e salva, aqui está alterando ao mesmo tempo. Você salvou e eu salvei por cima, aquilo que eu salvei por último é o que vai gravar no O que vai ficar por último que vai gravar. E não vai dar travamento? Depende. O Debon deve ter falado já para vocês lá, como é que chama? Quando mais um depende do outro, o outro depende do um lá, no processo lá dos sistemas operacionais lá. Como é que chamava lá em sistemas operacionais? Deadlock. Deadlock significa o quê? Também conhecido como, em sistemas operacionais, isso é um ponto crítico. Sistema operacional, um processo depende do outro, o outro depende do um. Morreu, travou a máquina. Nunca viram isso com o Debona? Já passaram com o Debona? Eu vou ter que conversar com eles, vocês vão ter que voltar lá fazer essa matéria. Hein? Não, calma aí, não. Pera aí, ninguém. Eu já passei a primeira vez, a segunda eu não garanto. Também chamado de bloqueio mútuo, quando um depende do um e trava todo o processo. Em termos de sistemas operacionais, a solução é feita com semáforo. E aqui, como é que é feito? Em banco de dados, como é que é feito? Não. O processo de travamento mútuo ou de deadlock é um processo do banco de dados, ele não é da linguagem. O SGDB tem que ter o controle para verificar esse processo. Quando? Transact? É a parte do Transact? É. Se o SGDB ele consegue identificar que ocorreu travamento mútuo, porque um depende do outro, o outro depende do um, nas tabelas, para serem liberados, certo? Quando isso ocorre, o que é que faz? Fecha essa tampa do notebook, hein? Como é que faz? E você vai lá e implementa lá. Quando Não. Quando os dois trabalhem, faça. Não, o SGDB tem que solucionar o problema.
Não é implementado isso na mão. Essa implementação era feita na mão quando você trabalhava com sistema de gerenciamento de arquivos. Quando você trabalha com banco de dados, o SGDB tem que ter essa funcionalidade. Mas aí ele trava os dois e é isso. Ele aborta as duas transações, não é que ele aborta, ele gera um controle. Ele sorteia um número aleatório de tempo e joga isso para uma das tabelas. Como o tempo é diferente para os dois sorteios, ele sorteia dois tempos diferentes para cada um dos processos que estão envolvidos. Vai dar tempos diferentes, um libera, executa, termina de processar aquele, deu o commit, o outro vai lá e executa e dá o commit. Aí no caso aí, se for alteração, não sei o que. Sim, vai ficar na sequência, certo? Mas quando ocorre de acontecer travamento mútuo, ele vai sortear porque ele não sabe quem foi que iniciou o processo primeiro, sorteia dá um número randômico para ele, uma faixa pequena, e vai fazer um processo, ele termina, executa, dá o commit, libera, faz o segundo, se tiver mais do que 2, terceiro, quarto e assim por diante. Cada um recebe um número, os números não vão ser iguais, porque é um número randômico, e ele vai executar o processo e vai liberar. Tá certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos chegar aqui... O banco de dados, como nós vamos estar com o banco de dados aqui, que é parecido com a List View, mas conforme eu movimento com a seta, ele vai se posicionar na posição onde eu estiver dentro da tabela, certo? Então, a posição que ele tiver naquele momento é o valor que ele vai pegar. A hora que eu mandar alterar, nós vamos carregar do banco de dados, não vou precisar fazer a pesquisa para pegar aquele cara, ele vai pegar da posição do ponteiro do banco de dados, onde ele estiver apontando para aquela posição, ele vai carregar aquele elemento daquela posição. Certo? Vai setar para o objeto e vai mandar o objeto de volta para o formulário. Certo? E quando eu quiser que seja um novo, o que eu vou fazer? Eu vou setar o código. Quando ele é novo, quanto que vale o código dele? Eu vou setar o código 0, que daí quando ele for novo, eu não vou colocar o valor, se for 0, eu vou fazer o insert sem colocar o código, certo? Se ele for diferente de 0, significa que é o quê? Como assim, mas... Eu posso... Não ia. Eu estou aqui no formulário de consulta. Se eu clicar no botão novo, eu vou setar o código valendo quanto? 0. Eu tenho lá no formulário de cadastro de países, lá, consulta, cadastro. Aqui no cadastro de países, quando eu for fazer o método salvar aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou vir lá no salvar e vou colocar os valores. Nesse momento, eu vou setar o valor do código lá, não vou? O código, nesse caso, quando for novo, ele vai valer 0. Quando ele for diferente de 0, significa o quê? Isso acontece quando? E se eu estiver salvando e ele for diferente de 0, então significa que ele é o quê? Se ele for igual a 0, eu estou fazendo o quê? Eu estou inserindo um novo. Então eu vou usar insert. Se ele for diferente de 0, significa que eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma alteração. Tem coerência? Porque se eu estou mandando salvar, ele pode ser uma exclusão? Ó, se eu tiver aqui no método salvar e cheguei o código, se ele for igual a 0, ele vai fazer um insert, certo? Caso contrário, eu tenho a opção de ser exclusão.
Mas para ser exclusão, eu vou estar, em vez de ser salvar aqui, vai ser excluir. Certo? Mudando o formulário dinamicamente. Certo? Estou mudando o formulário, mas daí ele vai chamar a controller para excluir, não para salvar. Mas eu posso mandar salvar, independente do código ser 0 ou ser diferente de 0, não posso? Quando eu estou mandando ele diferente de 0, significa que eu estou fazendo o quê? Alterando. E na hora de alterar no banco de dados, como é que eu faço para alterar um banco de dados? Eu vou dar insert? Não. Como é que eu faço? Alter table. Então eu faço um alter table cada vez que eu for alterar um elemento dentro da minha tabela. Alter table, daí como é que fica o código alter table? Alter table. Alter table é uma DDL ou uma DML? Alter table é uma DML? Uma DDL. É update. Alter table é uma DDL. Alterar a tabela países. ADD. Não é isso? Quando eu quero alterar um valor, eu uso o alter table? Vocês foram na onda dele, ó. Como é que eu altero um valor dentro da tabela? Update. Update, países, 7, país, igual, M, país. DDI, recebe, M, DDI. Onde M, eu estou dizendo que é uma variável de memória. Where, código país, igual a M, código país. Certo? Então, eu vou ter que alterar. O inserir é o que nós temos aqui. Estou inserindo, insert. Quando eu tiver que alterar um elemento, um valor que eu já tenho inserido dentro da tabela, vamos supor que eu tenho que inserir, alterar aqui. Ó. Aqui eu não tenho código, né? Mas o Brasil seria código 11, que nós inserimos lá no banco, certo? Eu mandei o generate começar com 10, certo? Então eu vou fazer a alteração, então eu vou ter lá update países, 7 país, igual, eu vou colocar a variável lá M país, que é o valor que vai vir, né? Ou eu vou ter o objeto o país.get país, que é o valor que está vindo, Ali certo? No salvar está no DDI consulta. igual a o país.get DDI e sigla, isso tudo é o nome do banco, né, os atributos, a gente combinou que os atributos que a gente ia colocar no objeto, a gente vai colocar o mesmo nome do banco, não foi isso que a gente combinou? Certo? Para evitar de ter problema. O país.get sigla. Where, está chegando um objeto aqui, não está chegando um objeto? Quando eu vou fazer o update? Where, code país igual ao país.get code país. Código vai ser código, né? Porque nós estamos usando o objeto pai lá. Não é isso? Esse é o update que eu vou ter que fazer. Está claro aí? Então, esse processo, aqui teria outros campos, né? Eu estou fazendo ele simplificado. Vocês vão ter que fazer ele completo, claro. Lógico. Só vou fazer de país e estado. Uhum. Na videoaula só tem Tudo país e bem, estado. não tem problema. Eu dou a nota só daquilo que você fizer, não tem problema, fica tranquilo. Até o dia que você conseguir fazer o resto.
Tá certo? Então, eu vou mandar salvar. O objeto que está aqui, observe o seguinte, eu vou mandar um objeto para lá. Eu só posso passar um objeto para lá, certo? Não vou passar vários objetos, vou passar só um objeto, certo? Então, esse objeto, eu estou enviando ele para lá, para a controller, e a controller vai enviar esse objeto para DAO, o mesmo objeto, certo? Então, na hora que chegar na DAO, ele vai ter que fazer, vai ter que gerar o que ele vai fazer o update na tabela, atualização. Caso o código seja diferente de zero. Se for igual a zero, ele vai fazer o quê? Vai fazer a outra parte do código que está aqui, que é o insert. Vai fazer o insert into países. Vai colocar o código? Não, porque o generator vai gerar, a trigger vai ser disparada e que vai chamar o generator. Você conseguiu ver lá no Vijola que tem os triggers e generators? Vijola? Que Vijola? Não tem Vijola dessa parte? Não tinha quórum, lembra? Hã? Não tinha quórum. Não? Bom, seguindo aqui então. Então o que acontece? Eu vou ter lá os camaradas que vão fazer insert. Insert os campos que vão estar aqui. Certo? Então eu tenho uma forma de salvar, que é salvar. Os dois são salvar, não são salvar? Um vai ser quando não existe, o outro vai ser quando já existe. Certo? A diferença que vai ser é que um vai usar uma forma de SQL, que seria essa do update, e a outra seria o do insert. Depende se ele vai ter o valor zero ou diferente de zero. Tá certo? O contrário, na hora que eu for aqui no formulário de cadastro, nesse aspecto, não vai mudar nada. Vai ficar igual está aqui. Certo? O que vai acontecer? Eu tenho certas situações que eu vou precisar fazer para salvar. O carregar, ele não vai estar aqui. O carregar, ele vai estar no consulta. Na hora que eu for fazer aqui o consulta, que eu for fazer o botão alterar, aqui eu vou precisar chamar um método. Aqui eu simplesmente limpava o código e mandava mostrar. Né? Aqui a gente tinha o excluir, porque era excluir e depois salvar. Certo? Usando coleção. Porque o nosso coleção a gente usava remover ele da coleção quando estava fazendo a alteração. Não é isso? No nosso caso aqui, eu não vou ter essa situação. Eu vou ter lá, não vou ter esse carrega list view também, porque a gente não vai trabalhar mais com list view. Mas o que acontece aqui? Na hora que eu for fazer a alteração, ó, aqui quando eu estou no novo, eu vou limpar o campo. Eu tenho o objeto o país aqui. O que ocorre? O país, eu vou ter que fazer aqui um set código e vou ter que mandar colocar o valor zero. Porque quando eu estou fazendo um novo, eu tenho que garantir que o código que eu vou estar colocando lá é um código zerado, certo? Quando eu for fazer aqui na alteração, eu vou ter que fazer diferente. Aqui, na hora que eu for chamar o objeto aqui, eu vou ter que ter a controller aqui, país, ponto, eu vou ter que chamar o carregar aqui, que vai ter que me retornar, o carregar aqui no caso era o quê? Ele retorna um objeto, um T-Object, não é isso que a gente viu lá? Então, o país recebe países, que é o nome da classe, como ele vem com T-Object, fazer o cast aqui, para ele extrair o objeto país e jogar esse objeto país para o objeto o país. Daí o que acontece? Quando ele vai limpar aqui, vai jogar o objeto para dentro do formulário e vai fazer o carrega edit. O carrega edit ele vai popular os campos edit lá no formulário de cadastro, certo? Com isso, ele vai mostrar o formulário lá e a hora que eu for salvar, ele vai poder colocar. E essa posição que está aqui, que é o que a gente usava com list view, não usa mais. Certo? Similar a isso, eu vou ter que fazer a mesma coisa aqui no excluir. Né? No excluir, o que acontece? Esse cara vai ter que existir
antes do conheça objeto, tem que carregar esse cara aqui. Ele vai lá, vai pegar o objeto na posição onde o ponteiro do banco de dados está apontando, porque eu posso me movimentar na grid, não posso? Certo? Aí ele vai pegar na posição que estiver ali, ele vai carregar o objeto, ele vai fazer os bloqueios lá nos campos, vai mudar o caption, né? E vai, ó, aqui está deletar, né? Tinha que ser, o que é que a gente chamou lá? Excluir. Já ia dar errado, né? Não. Não vai dar errado porque ele está comparando se é salvar, se é diferente de salvar, então não vai dar errado. Ali no caso, tipo, nem precisa fazer um if do alterar, você só coloca o comparativo do código, né? No final. Não, é melhor você usar como padrão a questão do código é uma coisa volátil, certo? É melhor você garantir que o método está escrito lá, excluir. Aí muda igual o caption e tal. Certo? Que vai executar o processo de forma correta. Os outros trâmites que nós temos aqui dos formulários e tudo mais que a gente viu, permanecem do mesmo jeito que estavam. Certo? Não tem nada mágico que você clica um botão e faz tudo sozinho? Tem. Claro que tem. Como é que é? Como o Ademir falava, um computador infinitamente inteligente, né? Não, nem precisa ser assim, só uma IA. Não. É que o emprego vai ficar para o computador infinitamente inteligente, né? Não vai ficar. Vai montar os bancos de Hã? dados. Ele vai montar os bancos de dados. Ele vai montar tudo, né? Não vai. Para que vai precisar de vocês? Não vai precisar, né? Certo? É a lei do preguiçoso, né? É a lei do preguiçoso. Ué, mas é os preguiçosos que desenvolvem o mundo. Fala sério. Mas é óbvio, é o preguiçoso que desenvolve atalhos para tornar a vida mais fácil. Frases motivacionais do Bill Gates. Da internet. Continue nessa. Eu tenho um monte de gente que está com essa filosofia lá no 8º período lá, que, semestre que vem eu faço. Não, depois eu faço. Calma aí. Fica tranquilo, fica tranquilo. Segue essa linha aí. Eu sou um preguiçoso funcional, é diferente. Como é que é um preguiçoso funcional? Tá certo aqui então? Entendido que nós vamos passar a fazer ajustes, levando em consideração que eu vou precisar carregar o objeto e trazer o objeto lá da controller e da DAO, onde eu vou resgatar o objeto propriamente dito que eu vou precisar para poder trabalhar. E dentro do conceito da grid, que nós vamos estar trabalhando aqui, ele vai estar se movimentando dentro da tabela, e nós vamos resgatar ele da posição que ele tiver, e ele vai carregar o objeto que estiver, quer dizer, o atributo na tabela, naquela posição, e vai popular o objeto e vai trazer para a gente. Tá certo? Quando for novo, quando for um valor novo que eu estiver trabalhando, eu vou estar carregando com o código 0, eu vou limpar aqui, ó, observe, eu limpei os campos edit. Esse cara que está em comentário aqui, na realidade eu não preciso dele, porque eu não vou popular nada, ele vai vir limpo, vou pegar um objeto zerado e vou popular, não preciso ter valores nenhum nos campos edit. Eu necessariamente tenho que limpar, porque eventualmente, numa operação anterior, eventualmente pode ter sobrado um lixo em algum campo, certo? Para evitar esse processo, o limpa edit, lá do formulário de cadastro, faz esse papel de limpar todos os campos, né? Esse método limpa edit continua valendo, ele vai lá e vai limpar os campos edit que eu estou lá trabalhando, certo? Com clear aqui no caso, ele vai limpar todos os campos que eu tenho ali, certo? Dessa forma eu garanto que os campos vão estar zerados, certo? Não vou ter valor nenhum para jogar lixo para frente, né? Bloqueio e desbloqueio, a gente usou ele somente para exclusão, não é isso? Que eu bloqueio eles para não poder mexer com os campos, e ao final dele eu desbloqueio, que é o que a gente fez aqui no consulta, na alteração aqui, onde eu bloqueio eles dentro do próprio método e desbloqueio ele tudo aqui. Dessa forma ele fica tranquilo de ser trabalhado.
Tá claro? Vejamos. Basicamente, essas vão ser as alterações que nós vamos passar a trabalhar, né? Os conheço objetos vamos ter que continuar trabalhando passando a controller e o respectivo objeto, mesmo porque quando a gente tem, por exemplo, no cadastro, no consulta estado aqui, por exemplo, eu preciso receber os objetos aqui, mas quando eu chego no cadastro de estado, quando eu tenho pesquisa país, eu tenho que passar a controller da controller, certo? E funciona a controller da controller? Na maioria das vezes, sim. Uma a cada 10 vezes que a gente tenta, 9 a cada 10 vezes que a gente tenta, funciona. Aí na nona, a 10ª a gente faz a gambiarra, né, pra funcionar. Ah, tá. Mas funciona tudo perfeito. Provavelmente na próxima aula nós vamos converter isso aqui tudo pro Delphi, tá? Não. Ok? Todo mundo já está com o Delphi instalado? Infelizmente. Dá teus pulos. Te vira. Estamos entendidos? Acho que vai ser mais razoável a gente já pegar a segunda parte já com Delphi, já com todos os componentes. Eu já fiz tudo aqui no Pascal. Parabéns. Bom que fixa, né? É bom que vai fixar, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, né? Pelo menos essa parte de montar o BD eu não vou esquecer. O É. resto pode até que ser que uma coisa ou outra falte. E isso vai ser diferente dos semestres anteriores, porque os semestres anteriores a gente usou só Lázaros. Beleza? Vocês também não é dúvida. Diga. Ali na Query, eu faço o select da tabela, né? Para ele conseguir linkar a tabela do banco de dados. Sim. Aí depois eu tenho que adicionar todas as variáveis dentro da query para eu poder acessar elas. Sim. Aí ele fica aquela lista normal de variáveis no Unity Model lá. Achei meio estranho, mas já que é assim, então... Beleza? Alguma dúvida a mais? Calma que eu vou fazer chamada.